Olá, você poderia dizer o seu nome e a sua idade? Meu nome é Micaela e eu tenho 19 anos. E de onde você é e o que você faz? Eu sou de Japeri e eu sou estudante de antropologia. Então, qual foi o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Eu li Caixinhos Dourados e os Três Ursos. E por que não esqueceu? Porque eu comecei a ler antes de entrar na escola. Então, minha família sempre conta eu conto aqui em diante, com os 3 anos, lendo Caixinhos Dourados e Três Ursos pra todo mundo que chegava lá em casa. A pessoa chegava, eu pegava o livro e ia ler pra ela. E quando criança, onde você costumava ou gostava de ler? Eu costumava ler pela casa toda, só que um lugar que eu gostava muito de ler era no meu quarto, porque eu tinha um urso de pelúcia que ele era enorme, ele ficava sentado no chão do quarto. E era o melhor lugar para poder ficar, porque dava para se deitar no urso ou ficar jogada lá, que era confortável de qualquer jeito. Você lia pro urso também? Se ele quisesse ver história, acho que ele não tinha muita opção, eu via. E alguém lia pra você quando você era criança? Meus pais, toda noite, eles liam um livro. E terminava a história, eles liam de novo, e terminava, eles liam de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Onde você obtinha os livros que lia? Minha mãe, ela é professora. E ela sempre gostou muito de ler e sempre incentivou muito. Então, eu sempre frequentei biblioteca das escolas que ela trabalhava, ou livrarias mesmo. Então, e ela sempre comprava os livros, ou a gente pegava emprestado. Então, sempre tinha livro lá em casa. Você saberia dizer por que na infância gostava de ler? Tipo, por que você gostava de ler na infância? Acho que foi muito meus pais mesmo que incentivaram isso. Porque minha mãe gostava de ler. Então ela passou isso pra mim. Ela lia pra mim quando eu era pequena. Ela comprava livros, ela ia comigo nas livrarias, ela me mostrava, ela incentivava mesmo. Tipo, olha só que legal, olha esse, você gostou desse? Ela me fez gostar. E havia outras crianças leitoras como você dentro de casa? Ou na escola, enfim? Eu não lembro muito disso, mas eu lembro que a minha avó, ela tinha assinatura de Turma da Mônica, dos gibis, e ela sempre dividia pra mim e os meus primos. Só que eu acabava lendo todos porque os meus primos, eles não gostavam. Ela tentava incentivar, mas os meus primos não paravam pra ler. Então acabava que eu lia os meus e acabava lendo os deles também. E o que você achava das aulas de literatura e aquelas leituras obrigatórias do bimestre? Eu nunca li um livro obrigatório. Eles parecia que se tornava uma obrigação. E por se tornar uma obrigação, não me dava vontade de ler. Talvez obrigatórias, elas não são muito próprias para a idade. Porque elas são uma leitura mais formal, que não te desperta a vontade de ler. Se focasse em livros mais juvenis ou mais interessantes para a idade da criança ou de quem fosse ler mesmo, despertaria muito mais. Mas é uma coisa tipo, você tem que ler isso porque você vai ter que fazer uma prova sobre isso, e se torna uma obrigação. Se torna uma obrigação, você quebra o lazer daqui. Que livros, tipos de livros, gênero, enfim, havia em sua casa e aonde eles ficavam quando você era criança? Os meus, eu lembro que eu tinha muita fantasia e vários romances, fantasia mesmo. Dos meus pais eu não lembro os tipos de livros que eles liam, até porque não me interessava. Não era o tipo de leitura que eu queria, não tinham imagens. E por eu ser criança, não era o tipo de livro que eu ia procurar. E na minha cama eu tinha uma prateleira na cabeceira da minha cama. E os livros ficavam todos ali. Só que em algum momento acabou o espaço. Então era brinquedo, uma pilha de livro, na minha estante vários livros. E em algum momento passou a ter mais livro do que brinquedo. Que legal. E na sua adolescência, na juventude, quais e como eram as suas leituras? Quais os tipos de livros? Eu continuei lendo muita ficção, muita fantasia. Você pode dar um exemplo romance. desses livros? Jogos Vorazes, Divergente, Crepúsculo, Harry Potter, todos esses de fantasias que acabam passando um grande ensinamento depois,
Porque te prende e ao mesmo tempo joga um pouco de realidade. Te ensinam coisas através da fantasia. E tem um romance dentro da história também. Então te prende de uma forma que você lê o livro de uma vez. Ou a saga, você senta ali e fica. Tanto que foi uma coisa que eu lembro muito da minha mãe falando, tipo, larga esse livro. Porque quando eu ganhava uma saga nova, ou uma trilogia, alguma coisa assim, eu sentava e eu ficava. Eu falava assim, chega, vai fazer outra coisa. Eu falava assim, não, já tô terminando, só mais um capítulo. E nisso ia a série inteira. Ela tem que parar e falar assim, vamos comer? Vamos dormir? Já teve vezes da minha mãe entrar no quarto de madrugada e falar assim, vai dormir, são 4 horas da manhã. Amanhã você termina isso. Mas da forma que o livro prendeu. Qual foi o livro que mais te marcou nessa fase? Que mais marcou? Eu acho que exatamente, qual mais marcou? Um que eu lembro que ficou mesmo foi Minha Vida Fora de Série, a primeira temporada do livro. Porque foi um dos primeiros que foi um dos primeiros assim, sem imagens, um mais adulto. E a idade da personagem era a mesma idade que a minha. E foi quando e prendeu. Minha mãe, ela trouxe o livro, ela foi para um congresso de educação em Minas e ela trouxe o livro para mim. E por ser um presente da minha mãe e por ser, acho que de outro estado, me fez querer ler o livro logo. E por parecer que a minha mãe estava me dando um livro mais adulto, parecia que eu era mais velha. Eu me senti muito como se eu fosse importante, sabe? Você se vê como uma leitora? E a partir de que momento você se viu como leitora? Você se vê como uma leitora? Eu vejo, porque eu faço isso o tempo todo. E assim, eu leio o tempo todo. A partir de que momento você falou assim, caramba, eu sou uma leitora? Eu acho que quando acabou o espaço para colocar livro no quarto. Que eu tive que... Porque eu li os livros, então conforme a gente vai crescendo, os livros não que vão perdendo interesse, mas o seu gosto muda. Sim. Então aqueles livros fininhos de contos de fada ou de histórias de bichinhos e tudo mais, você adquire uma idade maior, você procura histórias maiores, histórias mais relevantes para o seu interesse atual. Então, conforme eu fui crescendo, esses livros eles foram se tornando pequenos, ou a história deles parecia mais bobinha, porque não era mais para a minha faixa etária. Então, eu doava os livros. Então, quando eu comecei a doar os livros, por não fazer parte mais do meu ciclo, e por não ter mais espaço, eu falei assim, caramba, eu tenho muito livro. Que é quando você começa a separar, você vai fazer um filtro. Tipo, esse continuou comigo, esse eu vou doar. Esse continuou comigo, esse eu vou doar. E eu percebi que tinham muitos. E que eu já tinha lido vários. Hoje, que tipo de livro você costuma ler e quais são os seus critérios para escolher um livro? Os meus critérios mudaram muito. E eu continuo lendo muita fantasia e muito romance. E os critérios, eles variam. Eu tenho livros que eu olhei na livraria e eu comprei pela capa e eu amei. E tiveram livros que eu parei e comecei a ler o capítulo dentro da loja e gostei também. Tiveram livros que foram por recomendações. Tiveram livros que foram só olhando a sinopse. Tiveram livros também que foram por recomendações ruins, tipo, esse livro é horrível. Eu falei assim, tá bom, vou ler. E acabei gostando. E você já teve algum tipo de acesso à biblioteca, alguma coisa assim? Pela minha mãe ser professora e por incentivar muito isso, eu ia muito em biblioteca das escolas que ela trabalhava. Minha mãe, você é professora de escola pública, eu ia nos CIEPs e tudo mais. E por ela ser a professora, eu sempre tive o acesso. E era uma coisa que eu sempre via que era um lugar muito vazio. Essa é uma coisa que chama atenção. Tipo, eu ficava lá, às vezes eu ia pra lá quando minha mãe estava dando aula, e o pátio estava cheio de crianças brincando, a biblioteca aberta, só que a biblioteca vazia. E era pra onde eu ia. Eu ia pra biblioteca e tinha, sei lá, duas outras crianças lá. Tanto que eu lembro que quando eu comecei a fazer amizade com alguma das crianças,
Eu falei assim, vamos lá. Ela falou assim, não, mas lá é chato. Eu falei assim, não, não é. E eu ia mostrando, tipo, os livros que eu achava legal, porque a pessoa tinha a mesma idade que eu achava que ela ia gostar daquele tipo de livro. E você sabe mais ou menos assim uma estimativa de quantos livros você lê por mês? Agora, com a faculdade, eu tenho lido menos. Mas eu também não posso ter uma base porque eu leio muito pelo celular. É mais fácil ler pelo celular por ser uma coisa que tá ali, sempre com você, sempre na sua mão. Carregar um livro, porque você anda de trem, ônibus, barca, dependendo do seu trajeto. Então, é um peso a mais. E pelo celular é mais fácil. Eu ainda prefiro o livro físico, mas pela praticidade, o virtual é mais fácil. E onde e a que horas do dia você lê, assim, preferencialmente? Você segue algum cronograma de leitura? Você tem alguma meta anual? Como é que é esse processo de leitura? Eu acho que eu não tenho nenhuma meta, nem cronograma, justamente por essa coisa de, por parecer uma obrigação. Porque aí pra mim vai parecer uma obrigação e vai perder a graça. Vai se tornar vai perder a parte do lazer. Mesma coisa com os livros da escola, obrigação. Uhum. Mas um horário que eu gosto muito de ler antes de dormir. Quando deito na cama antes de dormir, fica lendo. Mas em qualquer lugar, em qualquer momento, dê um tempinho, tá abrindo o celular pra poder ler alguma coisa. Ou dependendo do se eu tiver com livro, pegando o livro mesmo. Mas pelo celular é muito mais simples. E das leituras dos últimos 12 meses, quais mais te marcaram e por quê? Olha, o que mais me marcou foi... Como é o nome do livro que você tá lendo? Do seu lado. Do seu lado. Esse livro me fez chorar, não sei quanto... eu dava passava 2 páginas, eu tava chorando com o livro. Esse daqui. Do seu lado. Oi, meninas. Oi, meninas, tudo bom? Recomendo. E outro também que eu li tem pouco tempo, eu não cheguei a ler todo, mas eu voltei a ler, foi Crepúsculo. Porque foi um desses, daquela época de minha vida fora de série, foi um dos primeiros livros assim grandes que eu comecei a ler e eu sinto saudade, eu fui ler de novo. E você saberia dizer por que você lê tão frequentemente? Pô, a realidade é meio ruimzinha, né? Vamos fugir aí da realidade um pouco. E, assim, o que você considera um empecilho pra leitura? Tipo, quais são as dificuldades que você encontra pra poder, assim, ler, pra chegar até a leitura? Eu ou no geral? Ou no geral? No geral, eu acho que falta de incentivo. Porque eu sei que eu sou privilegiada nesse quesito, porque os meus pais eles sempre me influenciaram muito, eles sempre me mostraram muito, eles sempre falaram, tipo, olha, um livro. Mas eu sei que nem todas as famílias são assim, nem todos os pais são assim, a educação não é assim. E isso bloqueia muito. E a escola, ela tem um papel fundamental nisso. E mesmo tentando, tipo, colocar como leitura obrigatória, não acaba afastando mais por se tornar uma obrigação. Porque o aluno não vai querer pegar um livro para ler por prazer, se para ele aquilo for visto como obrigação. Tem que ser visto como uma forma de lazer, como olha, você pode brincar como você pode ler. Aquilo tem que ser mostrado como algo divertido, não como uma obrigação. Eu acho que isso atrapalha muito. Eu mesmo que gosto de ler quando se tornar uma obrigação, não fazia. Entendi. Agora a pergunta final, valendo R$1 milhão. Você recomenda o hábito de ler? Por quê? Demais. Bom, na última Bienal, eu fui na última Bienal e eu li uma frase, que eu não lembro qual autora, que era eu leio para estar vivo e eu leio porque estou vivo. E você deveria fazer isso justamente por estar vivo, porque se um autor, por exemplo, J.K. Rowling, ela criou um mundo na cabeça dela. Se ela expôs aquele mundo, se ela escreveu, se ela está disposta a compartilhar aquele mundo com você, você deveria ler. Todos os outros autores, se ele está disposto a compartilhar um mundo novo com você, eu acho que é muita falta de consideração você não fazer isso quando você pode. Do mesmo jeito que quando você tem histórias que você quer contar para os seus amigos, eles são seus amigos, eles têm histórias para te contar. Por que não lê-las? Pô, muito bacana.
Muito obrigada, Micaela, pela sua participação. E foi muito enriquecedor que você trouxe pra gente. Muito obrigada mesmo, valeu? Obrigada.